Onde estão os apaixonados por Jesus? Eu creio nisso. Você vai sair mais apaixonado ainda. Quero trazer uma palavra aqui para vocês que tocou no meu coração. Eu quero nessa noite ativar a sua fé através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus ela se torna viva conforme a nossa fé, né? Conforme a gente acredita no que a gente está lendo. E quanto mais posse a gente toma daquela palavra, quanto mais a gente entra naquela palavra, parece que a gente começa a caminhar a nossa vida vivendo aquela palavra. Amém? Não sei se vocês já viveram isso, mas eu quero ler o livro de Josué. É uma história que talvez vocês já conhecem. Um jovem profeta que causou um rebuliço, um alvoroço na sua geração. Josué foi o cara que ele fez a diferença no ambiente em que ele vivia. Aonde ele caminhava, ele vivia. E ele vivia por fé. Ele caminhava, ele dava passos de fé. Ele era um cara ousado. Ele tinha a autoridade e a ousadia do Senhor, Deus, sobre ele. Josué, com certeza, ele tomou posse da palavra de Deus. Ele leu aquilo que estava rolando na palavra de Deus, o que acontecia e o que aconteceu com Moisés, por exemplo, um dos líderes dele. E ele tomou posse daquela palavra. Ele falou, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. E eu quero que o Espírito Santo, e eu sei que ele vai ativar a sua fé hoje para isso. Para que a gente venha entrar nessa história de Josué e a gente possa tomar essa palavra para nós. Porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele vai ser eternamente o mesmo Deus. Amém? Em Romanos também, capítulo 15, versículo 4, a Bíblia fala que, pois tudo que foi escrito no passado, ou seja, tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes dessas escrituras, nós mantemos a nossa esperança. Ou seja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento, foi escrito para mim, para você, para o nosso ensinamento. Essa palavra ela foi escrita para mim, para você viver essa palavra. E esse Josué foi um cara ousado. Eu quero que o Espírito Santo faça isso no seu coração. Traga essa ousadia e autoridade que talvez está faltando na sua vida. E o Josué, então, foi um desses profetas ousados, corajosos. Ele nos inspira. Eu tenho certeza que essa palavra vai trazer inspiração para nós. Eu sei que essa é a verdadeira forma que a gente pode agir e viver. No versículo 1, capítulo 1 de Josué, Deus começa a falar, seja forte e corajoso. Seja ousado, Josué. Seja forte e corajoso. E tantas outras promessas que a gente vê na Bíblia, em Isaías e outros profetas, que faz a gente viver com essa autoridade e com essa ousadia. E a Bíblia também fala que, jovem, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Amém? Josué capítulo 1, a gente vai ler o versículo do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá ao deserto, ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e eu nunca vou te abandonar, mano. Assim diz o Senhor. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra prometida, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar das palavras desse livro, e medita nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só assim os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém?
Mano, eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a me sentir forte, corajoso, ousado. Eu falei, mano, cara, eu posso caminhar assim. Eu posso viver os meus dias assim, porque essa palavra é a mesma ontem, é hoje, vai ser eternamente. E quando você começa a acreditar nessa palavra, a gente começa a viver, a caminhar em ousadia e autoridade, a gente consegue ver os milagres acontecendo. A gente consegue ver a glória de Deus fluindo na nossa vida, através dessa autoridade e dessa ousadia que não passa da unção de Deus sobre nós, não passa do próprio Espírito habitando em nós. Então o Senhor Jesus quer que eu e você desfrute desses sinais e maravilhas que Ele tem. E Ele quer que a gente viva de milagres todos os dias da nossa vida. Que a gente possa viver de glória em glória, assim como Josué. Josué teve muitas conquistas, muitas. Leia o livro todo de Josué. Foi um cara que teve muitas conquistas. Claro que ele também teve situações que ele teve que recuar. E a gente vai falar aqui. No meio da sua ousadia, da sua autoridade, Josué também perdeu batalha, como nós também. Não é porque nós estamos debaixo dessa glória de Deus, não é porque o próprio Espírito habita em nós, que nós vamos só ganhar, só vencer, só conquistar. Haverá a hora também que nós vamos perder, haverá a hora que nós precisamos nos recuar, mas nós precisamos andar em fé. O Pai quer que eu e você viva isso então, sentindo que Ele está com a gente. Assim como Deus diz a Josué, eu estou contigo todos os dias. Eu vou estar contigo todos os dias. Eu não vou te abandonar. E Deus, Ele quer isso. Ele quer que eu e você se sinta seguro nos braços do Pai. Que a gente possa entender que Deus, Ele nunca vai nos abandonar. O Davizinho, a nossa cama lá, é um pouco maior. E quando eu estou aqui na cama, ele está em cima da cama, ele vem com tudo para pular no meu braço. Tipo, ele tem plena confiança em mim. Ele tem plena confiança num paizinho igual eu. Imagina o nosso Pai, eterno, grande, poderoso, forte. Quando a gente entende que o próprio Deus está conosco todos os dias e Ele não vai nos abandonar, é como se eu fosse essa criança, esse neném que eu posso me lançar nos braços dele, que eu posso caminhar, que eu não vou deixar ele cair. Eu não vou deixar ele cair. E Ele sabe disso, cara. Por mais que ele não tenha consciência do perigo, mas ele confia no seu Pai. Então, se primeiro você entender isso, que quando você andar com ousadia e com autoridade, na certeza que Deus nunca vai te abandonar, você se torna mais forte e corajoso. Assim como Josué. E essa palavra é para você. O versículo 5 ele fala isso. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca vou te deixar e eu nunca vou te abandonar. Amém? Josué, além de ser um jovem que se destacava no meio dos jovens ali, no meio da onde ele vivia, o seu livro nos ensina umas características. O porquê que Josué foi ousado assim. O porquê que Josué tinha autoridade e ousadia. Por que ele caminhava em fé, dava passos de fé, e ele conseguiu ver milagres, ele conseguia viver de glória em glória. Eu coloquei 3 pontos aqui, bem rápido. O primeiro, devemos viver, não pelo que vemos, mas viver por fé. Alguém já ouviu esse versículo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não podemos viver por vistas, mas temos que viver por fé. E assim aconteceu com Josué. Antes, quando ele era o líder dos soldados de Moisés, quando Moisés foi atravessar o mar, tirar o povo do Egito, Moisés enviou os 12 espias. Eu creio que vocês conhecem e eu vou contar para quem não conhece. E Josué e Caleb era um dos 12 espias. Moisés mandou esses 12 espias para olhar o que acontecia na cidade depois do mar, para que eles pudessem conquistar, para ter estratégia de como conquistar. E aí todos conhecem que os 12 espias foram, e eles voltaram, e quando eles chegaram, o relatório que eles deram, os 10 espias, foi: sem chance, Moisés, sem chance, o bagulho lá é louco. Os soldados são como gigantes, e nós somos como gafanhotos perto deles. Os caras é muito grande, sem chance, não tem como, não tem como. Eu sei que Deus está conosco, mas não tem como. E aí todos vocês sabem que os 2 espias, Josué e Caleb, deu um relatório totalmente positivo, ousado, de autoridade,
de ousadia, de corajoso, de fé. Ele viveu por fé e não por vistas. Josué chegou e falou: Moisés, tá fácil, é nossa, essa terra é nossa. A terra é muito boa. Tipo, ele nem se preocupou com os caras. Ele falou: a terra é muito boa, velho. Tipo, os caras a gente demorou, a gente vai lutar, a gente vai guerrear e Deus está conosco, já era, a guerra é nossa. O Senhor é o Deus da guerra. E quando Ele deu essa estratégia e falou que nós vamos conquistar, Josué tomou posse, meu irmão. Ele tomou posse e falou: a gente vai conquistar, a terra é muito boa. A guerra é guerra, a gente vai guerrear e já era, vai vencer. Então isso significa que eu preciso viver pela fé em todas as áreas da minha vida. Não enxergar o que está acontecendo ao meu redor, mas enxergar e acreditar no que a Bíblia diz quem eu sou. Eu preciso acreditar no que a Bíblia diz quem eu sou. Eu preciso entender qual é a minha identidade com o Pai. Josué, com certeza, ele sabia qual era a identidade dele no Pai. Então, quando a gente tem essa identidade de saber que nosso Pai está conosco, assim como eu falei do Davizinho, de se lançar nos braços do Pai, e nós estamos lançados, amém? Nos braços dele, não há o que temer. A gente não pode viver por vistas, mas pela fé. Então, no meio da crise, está passando crise, o meu papel de profeta é orar, profetizar, para que Deus faça esse rebuliço que está acontecendo mesmo. Só que nós não podemos viver por vistas. Eu creio que Deus ele pode mostrar o milagre na nossa vida, no meio dessa crise. E nós podemos revolucionar o que está em volta de nós. As pessoas que andam ao nosso redor podem ver a glória de Deus através da nossa vida, através do milagre que Deus pode fazer na nossa vida. Romanos 14, 17, ele fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Então, se eu estou no reino de Deus, eu posso desfrutar da paz, da alegria e da justiça de Deus na minha vida. Deus é a nossa justiça. Então, eu aprendo muito isso. E um dos pastores que me inspira muito, não sei se vocês conhecem, é o pastor Luciano Subirá e o Luiz Hermínio. Quem já ouviu falar desses caras aqui? Esse Luciano Subirá, ele fala que nós somos aquilo que nós enxergamos. Nós somos aquilo que nós enxergamos. Aí, eu estava lendo sobre Josué, aí eu consegui assistir esse vídeo, eu falei: caramba, mano, Josué era aquilo que ele via. E muitas vezes, eu e você, nós somos aquilo que nós vivemos e que nós vemos. Por exemplo, na sua infância, talvez o seu pai e sua mãe falavam, se é que você teve pai ou mãe, falava: você não vai ser nada na vida, você vai ser alguém, ou não falava nada. Ou você nunca teve um incentivo dos seus pais, ou até teve incentivo dos seus pais, mas nunca acreditou no que os seus pais te falavam. Então a gente cresceu com esse ensinamento, com esses traumas dentro de nós, e aí é difícil a gente acreditar no que a Bíblia diz, quem nós somos e o que nós podemos ser. Às vezes se torna difícil. O elefante, quando ele é filhotinho, os caras colocam uma corda nele e amarram num tronco assim pequeno. E aquele elefante, ele cresce amarrado naquele tronco. E quando ele é nenê, ele já tentou puxar algumas vezes aquele tronco, e quando ele era nenê, ele não conseguia puxar aquele tronco. Então era difícil para ele. E a mentalidade daquele elefante cresceu assim: aquele tronco é muito difícil para mim soltar dele. E quando ele continua crescendo, os caras continuam amarrando ele naquele tronco, naquela corda no tronco, e a mentalidade dele é: eu cresci, eu já sou adulto, mas eu estou amarrado àquele tronco, então eu não consigo caminhar, eu não consigo sair, ser livre. Então muitas vezes nós temos essa mentalidade de jovens profetas, pautados na palavra de Deus, ativados na fé, convertidos pelo sangue do Cordeiro na nossa vida, lendo a palavra de Deus, vendo os milagres acontecerem. O Espírito Santo hoje ele quer ativar a sua fé, de verdade, para você andar em fé, dar passos de fé, de ousadia e autoridade, saber que você não está preso a essa cordinha, já era, você foi convertido, nós fomos libertos e curados, amém? Transformados pelo sangue do Cordeiro, já não há mais condenação, já não há mais. Então nós temos que viver por fé, não pelo que nós vemos. Talvez você até hoje é como esse elefante aqui, que foi acostumado a viver dessa forma. Em Lucas capítulo 10, o versículo 19, Deus ele fala: eu te dou autoridade, te dou poder para pisar em
serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo não fará dano algum em você. O inimigo não vai fazer mais dano algum. Em 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 4, fala assim, ó, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então o reino de Deus é feito desses desafios na nossa vida. Eu e você, a gente não se converteu para ficar acomodado e viver uma vida de paz, de alegria, de sossego. Não. O reino de Deus, ele é feito de desafios, e Deus é quem dá o desafio, não é o diabo. Quem leva nós às conquistas é Deus. Quem levou Jesus ao deserto foi quem? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Mas para quê? Para que ele conquistasse, para que ele saísse e começasse a ser usado, e sinais e maravilhas e prodígios acontecessem através da vida dele. Ele traz para a gente desafios, e a Bíblia fala, e eu falo mais uma vez, jovem, eu te escolhi porque você é forte. Jovem, você está aqui, sabe por quê? Porque você é forte. Você não pode vir aqui porque você precisa de uma palavra de ânimo, de incentivo para mim caminhar mais uma semana. Não. O Senhor te trouxe aqui para você galgar em novos territórios. Então, Deus, ele me desafia, ele te desafia. Deus, ele quer que eu e você viva nessa autoridade, nessa ousadia, e comece a desfrutar de experiências que a gente nunca desfrutou. Assim como Josué, quando ele atravessou o mar, ele começou a desfrutar de territórios que ele nunca imaginou que ia ter. E assim ele quer fazer com a gente. Deus, ele te colocou aqui nessa cidade, se você veio de fora ou não, não sei, mas Deus, ele te colocou aqui nessa cidade para você ser ousado, ter autoridade, a ousadia para fazer fluir milagres no seu ambiente, onde você está, no seu trabalho. Você não está ali em vão. Você não está ali para ganhar dinheiro. Nossa, velho, eu não passo essa hora, cara. Olha, não dá 5 horas, mas nem... Não, Deus está ali para você manifestar milagres ali, contar esses testemunhos para transformar a vida daquela pessoa. Porque se a gente for viver por vistas como todo mundo vive, eu não vou ser cristão. Eu e você, nós não somos cristãos. E eu vejo que esse é o termômetro, se eu sou cristão ou não. Sabe que alguém pode chegar e falar, e já aconteceu isso comigo. A gente pode usar a nossa autoridade e ousadia numa segunda-feira, que um cara chega no meu trampo mesmo, os caras chegavam e falavam, nossa, foi louco esse final de semana, velho. Chapei o caneco, fiquei muito louco. Foi da hora e tal, tal. E naquela hora ali, eu podia e eu fiz acontecer um milagre ali na vida do cara, por exemplo, chegar nele e falar, mano, louco é o que a gente fez, ou o que eu fiz, sei lá, no meu quarto, orando com o Espírito Santo. Uma experiência que eu nunca vivi na minha vida, sobrenatural. Não é o natural, tipo beber e fumar, entendeu? Tá ligado? É sobrenatural. É algo que vem daqui de dentro, mano. E vem lá dos céus. Uma vigília, sei lá, através da palavra, sei lá, através dessa oração no meu quarto. E aquilo mexeu com aquela pessoa. Porque ele falou, caramba, velho, é verdade, eu faço tudo igual todo mundo faz. Agora esse cara faz o que ninguém faz e desfruta de algo que ninguém desfruta. Esse é o verdadeiro milagre que Deus pode fazer. Eu e você ser ousado, ter autoridade em qualquer ambiente. Então, à medida que Deus vai te levando aos níveis de conquista, é à medida que que eu e você vai usar a autoridade e a ousadia que Ele nos dá. Conforme nós vamos dando passos de fé, Deus, ele também vai liberando. Ele vai liberando a glória, ele manifesta a unção na nossa vida. Ele ativa a fé mesmo. Deus, ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai deixar você falando. E se deixar falando, porque não era para ser, acabou. Eu entendi que não era para ser. Muitas situações a gente age por fé. Se não era para ser, amém. Amém? Então Deus, ele vai te colocar na posição de Josué. Eu e você, nós estamos nessa posição de Josué. Nós estamos, você precisa sair daqui crendo nisso. Eu e você, nós estamos nessa posição de Josué. E se não tiver a ousadia dele, você e eu, nós não vamos conquistar. Eu e você, nós podemos desfrutar de um milagre ganhando vidas. Tem um parceiro meu que ele fazia as pegadas comigo antes e tal. E aí eu me converti e eu falei, mano, você precisa se converter, velho. Deus está te chamando. E eu fui lá falar com ele. Eu falei, mano, Deus está te dando a última oportunidade. Eu senti de falar isso para ele.
E aí uma semana depois ele foi preso. Ele falou assim, não, Xisto, eu só vou vender uns baratinhos que tem lá, aí depois eu já vou para a igreja. Não, eu tô ligado, eu tô com isso no meu coração já. Falei, mano, Deus está te dando uma chance. Beleza, ele foi preso, aí Deus fez a obra lá, ele se converteu lá dentro. A hora que ele saiu, aí ele começou a contar para mim o que ele era e tal. O cara começou a falar que ele era da Umbanda, que Umbanda fez pacto de sangue, não sei o que. Eu falei, caramba, velho, você é louco. Como que eu vou orar? Eu já comecei a preparar, né? Jejum, oração, falei, vou ter que ficar 40 dias deserto, sem água, sem comida, igual Jesus, para libertar esse cara, pacto de sangue. Ainda até cheguei no apóstolo Alcides e falei assim, pastor vai agora pirar, né? Ele falou, ele vai, não, Xisto, vamos reunir a igreja e a gente vai fazer uma libertação nesse cara. Eu achei que ele ia falar isso. Eu cheguei nele, apóstolo, tem um amigo meu, tal, está se convertendo aí e tal, e ele falou que fez pacto de sangue, ele fez uns pactos muito loucos e tal, ele falou para mim como que foi, fez isso, fez aquilo, tomou sangue e tal. Ele, e aí, beleza. Falei, mas o que a gente faz? Como que a gente vai fazer? Ele, normal, fala para ele se converter a Jesus, vir adorar a Deus aqui, que ele vai ser liberto disso. Falei, caramba, velho, achei que, né, era um negócio pá. Depois eu entendi que Deus trouxe para mim essa vida aí, porque Deus já tinha me dado autoridade, ousadia para orar por ele. Já aconteceu da gente estar aqui adorando, o Lelo falou, vem aqui, os líderes de célula, vamos orar por eles e tal. Aí ele caiu, ele ficou caído, né? Eu falei, nossa, agora que o bagulho vai pegar fogo aqui. Aí eu orei, tal, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Meu, o cara tava frisado no Espírito Santo e eu orando pelo cara. Nossa, ele tava chapado e eu, caramba, achando que o cara tava possesso. Meu, o cara se converteu naturalmente. Então Deus, ele começa a levar a gente a níveis que a gente vai conquistando naturalmente. Eu achava que eu ia ter uma bola de fogo, né, para atacar no cara, nada a ver. Então o segundo ponto é, para mim ser corajoso, ousado, assim como Josué, eu preciso desses dois passos. O primeiro passo devemos viver, não por vista, mas pela fé, amém? E o segundo passo aqui, seja obediente, meu irmão, e não desvie da palavra. Versículo 8, vamos ler aqui, ó. Não deixe de falar as palavras desse livro e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só conquistamos novos territórios se estamos conectados com Deus. Eu não posso ser morno nem frio, a Bíblia fala. Tenho que ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar conectado com Deus, porque aí sim eu vou ser obediente, eu vou conseguir viver e não me desviar da palavra. Então eu só conquisto territórios se eu for obediente da palavra, se eu não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então quando eu sou obediente à palavra, eu falo da palavra de Deus. Aqui no versículo 8 fala isso. Falar da palavra é ganhar vidas. Cada vida que eu ganho é uma conquista no mundo espiritual. A Bíblia fala em Provérbios que sábio é aquele que ganha almas. Provérbios 11, versículo 30. Sábio é aquele que ganha vidas. Então se eu sou obediente à palavra, eu falo da lei. Eu preciso falar da palavra de Deus. Se você não expressa o amor do Senhor sobre outra pessoa, você precisa a partir de hoje, com a autoridade e a ousadia que o Senhor te dá hoje, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Conquista, as nossas maiores conquistas é levar o nosso amor, o amor de Jesus a outros. Isso é uma grande conquista. E aí sim, nós vamos ser lançados como flechas. Será que hoje você está indo em direção ao alvo que o Senhor quer? Será que o Senhor tem lançado você como uma flecha? A Bíblia fala que nós somos como flechas. Isaías 49, versículo 2 fala: Ele fez de minha boca como uma espada afiada. Na sombra das suas mãos, Ele me escondeu. E me tornou uma flecha polida. E me escondeu na sua aljava. O Senhor Deus, Ele tem preparado eu e você para lançarmos. E Ele já tem lançado eu e você como flechas polidas. Para alcançar o alvo. Só que como eu disse, muitas vezes, nós não só conquistamos. Muitas vezes, assim como a flecha, ela precisa ser recuada para ganhar força e chegar no alvo. É ou não é? Então, talvez você está aqui hoje, recuado. Talvez você não se sente com essa autoridade, com essa ousadia de alcançar o alvo, de ir e conquistar. Calma, calma, calma. Deus, Ele está preparando você para que você acerte o alvo.
Então, talvez você está vivendo recuado hoje, nessa pressão que é o dia a dia. Talvez você não consegue viver por vista, por fé, mas só o que você está vendo, o que acontece. Talvez você está vivendo numa pressão, mas é no meio da pressão mesmo que a gente conquista. É no meio dessa pressão que a gente vê a glória de Deus. Josué, para conquistar um território, era muito difícil. E Josué também teve que recuar. Quando ele atravessou a terra prometida, aí sim que a batalha começa. Porque quando a gente atravessa a terra prometida, a gente fala, bom, estou de boa, conquistei. Não, é aí que começa mesmo. E aí que Josué começou a conquistar. E aí ele foi numa cidade que chamava Ai. Ele chegou nessa cidade com poucos homens, ele achou que com poucos homens ele conseguiria conquistar essa cidade. Só que chegando lá, não sei, em torno de 500, 600 homens dele, chegou lá e tomou pau. Os caras de Ai e a outra terra que eles iam conquistar se uniram e chegaram nos soldados de Israel e começaram a matar eles. Então Josué precisou recuar e precisou buscar de novo a orientação e a direção de Deus. Muitas vezes nós precisamos viver assim. Não tem como eu chegar no alvo se não for Deus que me enviar. Então talvez você está querendo conquistar territórios, talvez você está querendo conquistar algo na sua vida, mas será que é Deus que está lançando você como flecha? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então será que eu e você nós estamos sendo guiados pelo nosso coração ou por Deus? Terceiro e último ponto para encerrar: santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. A terceira característica de Josué era a santidade. Santifiquem-se porque amanhã eu trarei milagres a vocês. Então, para que eu e você conquiste, nós precisamos viver em santidade, não tem como fugir disso. Versículo 5 fala isso. Antes de conquistar a terra prometida, Deus fala para Josué: santifiquem-se todos, porque amanhã vocês verão a glória de Deus. Amém? Eu e você, nós precisamos nos santificar. Eu falo isso para quem vai casar. A gente fala, mano, vive em santidade, que Deus ele honra. A Bíblia fala aqui que Deus ele honra, traz honra ao homem. Versículo 7. Ser exaltado é ser honrado por Deus. Então significa que se eu e você, nós vivermos em santidade, nós veremos a honra de Deus sobre a nossa vida. Amém? Quando eu falo que nós estamos vivendo em santidade, não é porque eu não vou ter mais pecado. Nós somos pecadores a cada dia que nós levantamos. Então nós vivemos em santidade porque o sangue de Jesus nos purifica. Então quando eu quero viver em santidade, eu preciso viver em santidade, eu coloco o meu coração em ordem com os pensamentos e o coração de Deus. Você, jovem, precisa colocar o seu coração em ordem nessa noite. Você pode ser ousado e corajoso, mas se você não colocar seu coração em ordem, não tem como Deus fazer você desfrutar de milagres. Nós precisamos governar sobre o pecado. Governa sobre o pecado. Adão, ele foi expulso do paraíso por quê? Porque ele não governou. Deus falou para ele governar, ele não governou. E hoje Deus ele fala para você: governe sobre o pecado. Governe sobre a impureza. Governe sobre a mentira, a falsidade, a enganação. Governe sobre ela, santifica o teu coração, porque aí você vai ver a glória de Deus, aí você vai desfrutar das promessas e galgar em novos territórios. Então a santidade vai nos levar a lugares que a gente nunca imaginou chegar, assim como aconteceu com Josué. Ele santificou e eles conquistaram a terra prometida. Eu sei que eu e você nós podemos conquistar em todas as áreas da nossa vida, na área afetiva, na área emocional, na área financeira. A gente deu alguns testemunhos, alguns incentivos aqui. Eu sei que esse testemunho ativa a sua fé. E eu sei que esse testemunho de Josué vai ativar a sua fé nessa noite. Amém?